Oi, gente, chegando aqui ao vivo para vocês. Nós vamos ter um momento muito especial, uma live super bacana, viajando pela Terra Santa. E nós vamos fazer esse momento muito especial com a participação de um convidado muito especial também, o nosso querido Padre Bessa, que vai participar conosco dessa live muito bacana aqui com a gente. Daqui a pouco o Padre Bessa vai entrar e nós vamos conversar um pouco sobre essa realidade hoje que a Terra Santa tem vivido, tudo que tem acontecido, tudo que tem passado. Então você que está chegando para essa live incrível, não sai daí. Daqui a pouco nós estaremos com o Padre Bessa. O Padre Bessa, ele está na Terra Santa e ele vai trazer muitas novidades para a gente. Nós vamos dar um passeio, um giro pela Terra Santa junto com esse padre maravilhoso que tem feito toda a diferença, um trabalho muito bacana, inclusive, trazendo muitas novidades pra gente. Ele que está saindo de uma live agora e daqui a pouco está entrando conosco aqui ao vivo para nós partilharmos um pouquinho sobre a Terra Santa, a Terra de Jesus, nos preparando para essa retomada. Oi, Léo da Travel Ace, seja muito bem-vindo. Léo é nosso parceiro, está aqui conosco. A Milena, seja muito bem-vinda. A Milena, que trabalha conosco, nossa colaboradora. Daqui a pouco estaremos, Milena, retomando, com a graça de Deus, todos os nossos processos, as nossas viagens. O Wesley, o Márcio, o Paulo Henrique, o Kiyoko, Adriana, Diego, Carol, Érica, Débora, Amanda e todos vocês que estão chegando para mais uma live. Essas lives da Trello Tour que tem trazido conteúdo, interatividade de vários temas, várias áreas. Nós temos distribuído, na verdade, aqui nas nossas lives, conteúdos muito bacanas. E hoje esse conteúdo é muito especial porque a Terra Santa é uma das principais rotas de viagens da Trello Tour. Boa noite, Érica, seja muito bem-vinda, querida. Alezinha, vamos chegando, porque daqui a pouco nós vamos receber o Padre Bessa. Enquanto isso, eu vou falar com vocês sobre essa rota de viagem à Terra Santa, Jerusalém. Nós temos levado há mais de 10 anos peregrinos do mundo todo a este lugar de fé, de peregrinação, de escuta de Deus, de experiência, de encontro com Deus. A Terra Santa é um lugar de encontro, um lugar de bênção, um lugar em que todo cristão deveria uma vez na vida fazer essa visita a esse lugar, A gente escuta muito falar que todo muçulmano deveria ir a Meca uma vez, pelo menos na vida, uma vez ao ano. E a gente sempre fala, pelo menos uma vez na vida, todo cristão deveria pisar na Terra Santa, a terra de Jesus, o início da sua história, da sua cristandade, daquilo que é, daquilo que somos. E é por isso que a Trello Tour tem essa missão de levar todo mundo à Terra Santa, de viajar, mas também de peregrinar, mas também não, principalmente peregrinar. O Padre Bessa, ele me pediu para entrar um pouquinho depois, ele está terminando uma live agora, então não se preocupa, segura aí, espera aí. Porque nós vamos... Eu vou tirar aqui o comentário, vou acrescentar aqui novamente para vocês, tá, gente? Porque esse tema, viajando pela Terra Santa, é o que nós vamos fazer nessa live de hoje. O Padre Bessa tá chegando, ele está saindo de outra live. E nós vamos aguardar com muito carinho esse padre querido que tirou um tempinho
para conversar conosco e falar um pouco sobre a terra de Jesus, a terra do Senhor. Boa noite, Jamile, seja muito bem-vinda à terra do Senhor. Eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber como vai ser a retomada de Jerusalém, como os peregrinos estão lidando com tudo isso. Boa noite, Márcia, querida! Minha tia linda está aqui ao vivo conosco. E como isso vai impactar diretamente nas nossas vidas. Opa, Padre Bessa chegou, ele entrou, eu vou chamar ele aqui conosco. Vamos chamar ele. Opa! Oi, Padre, sua bênção, querido, seja Deus, muito bem-vindo. Deus abençoe. Tá bom o som, a imagem, tá tudo bem? O som tá bom. Eu não sei como tá a minha imagem aqui, tá, Padre? Porque hoje está chovendo muito onde eu estou, então a internet está um pouco ruim, mas eu espero que dê para a gente fazer uma live incrível aqui na É, Trello Tour. a minha internet não era para estar melhor do que a tua, não, porque eu moro no Monte das Oliveiras e, assim, para ter ideia, aonde eu estou, do lado de cá, é o deserto da Judéia. Então, eu estou praticamente, que faz parte do deserto da Judéia, dentro de Jerusalém. Então, assim, tem um vento, tá bastante calor agora, mas tem muito vento à noite. E, às vezes, o vento forte atrapalha sinal de internet e tal, mas, Olha, inclusive, mas aqui estão falando, Padre, que a live tá ótima, a transmissão então tá pronto. ótima. Mas, gente, eu quero apresentar a vocês o Padre Bessa. Padre Bessa, como já começou a falar, ele mora na Terra Santa. É um padre que tem projetos maravilhosos sociais. Vocês vão conhecer um pouquinho dele agora nessa live aqui conosco. E também ele é um super parceiro da Trelotu, um guia maravilhoso espiritual na Terra Santa, leva nossos grupos e tem feito um trabalho belíssimo de evangelização também, não é, padre? Através das peregrinações. Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre os seus trabalhos, aquilo que o senhor vive na Terra Santa hoje, quem é o Senhor e o que Deus tem designado na sua vida para que todo mundo aqui possa acompanhar. Lembrando que esse vídeo aqui, essa live, nós vamos retransmitir em outras redes sociais da gente e aí vai ficar essa experiência maravilhosa desse padre que tem feito um trabalho único aqui conosco, mas também em muitas outras momentos de evangelização e de projetos sociais dele. Muito bem, eu que agradeço a Trelotu, que ano passado tive a oportunidade de guiar um primeiro grupo com a Trelotu. Foi tão bom que nós repetimos várias vezes. E assim, percebi, não porque eu estou numa live da Trelotu, mas eu percebi o cuidado, digamos assim, individualizado, se a palavra está correta. Tipo Sim. assim, cada peregrino teve um cuidado especial pela Trelotu, de modo geral, do grupo, seja em hotel, seja em restaurante, entrada nos lugares, transporte, tudo, mas também individualizado quando alguém precisava de alguma coisa de forma individual, às vezes um medicamento, uma alimentação diferenciada, alguma coisa, a Trelotu tinha um cuidado e nisso o Paulo é muito, como é que se diz, muito exigente e isso é muito bom, sabe? E não só nessa parte de logística, mas também na parte espiritual, sempre preocupado em saber se as pessoas realmente fizeram, estão fazendo durante a peregrinação essa experiência de Deus. Porque eu costumo dizer que as pessoas podem até sair do Brasil ou da Europa para vir para cá, ou qualquer lugar do mundo, para fazer turismo. Mas quando chega aqui, ele não faz turismo, né? Verdade, É padre, diferente. verdade. Turismo a gente faz como é que se diz? Faz em Paris, faz Paris, em Veneza, se faz na faz Disney. na Disney, isso aí é turismo. Agora, a Terra Santa é uma experiência de Deus, não é por acaso que o Papa Paulo VI, que foi o primeiro Papa, de Pedro, depois de São Pedro, foi o primeiro Papa que pisou na Terra Santa em 64.
ele usou essa expressão, que agora até me corrigir, porque é de um francês, que eu não sei o nome, mas o Papa Paulo VI falou, chamou essa terra de quinto evangelho, né? Então aqui você vem para cá, você faz a experiência no quinto evangelho, né? E aí eu vim para cá fazer essa experiência do quinto evangelho há 5 anos atrás, participando como voluntário de uma descoberta arqueológica em Magdala, onde descobriram uma sinagoga do tempo de Cristo, do primeiro século, e ali perto onde Maria Madalena encontrou com Jesus. E aí eu fiz essa experiência de 3 meses como voluntário, gostei muito, a Terra Santa é uma terra que envolve a gente de uma forma que é difícil explicar, né? E daí resolvi, depois de 5 anos, voltar para cá para estudar arqueologia. Eu não sou arqueólogo, eu sou estudante de arqueologia. E aí, no ano passado, além do estudo de arqueologia, eu iniciei um projeto na Palestina. Eu ensino futebol e língua portuguesa para crianças e adolescentes na Palestina, porque nós temos muitos árabes que moram no Brasil, que saíram da Palestina para o Brasil, foram bem acolhidos. O brasileiro tem essa peculiaridade de acolher bem todos. Então, o Brasil acolheu muito bem tanto árabes quanto judeus foram muito bem acolhidos, são muito bem acolhidos, foram e são muito bem acolhidos no Brasil. Por isso nós temos muitas comunidades judaicas no Brasil e também muitas comunidades de árabes no Brasil. E aí nessa cidade chamada Mazara-Sharquia, muitas crianças, netos ou sobrinhos, parentes de brasileiros tinham dificuldade, têm dificuldade porque não falam a língua portuguesa e o árabe é muito diferente do português. E aí nós juntamos o futebol, que eles amam o futebol, e juntamos o futebol com a língua portuguesa, que são duas grandes riquezas do nosso Brasil, que é o futebol, o esporte e a língua portuguesa. Então, 2 vezes por semana, na quinta e no sábado, eu vou para essa cidade. Agora nós paramos porque a escola parou por causa da Sim, devido à pandemia. pandemia. E aí nós paramos também o projeto, mas talvez na outra semana nós vamos retomar. E aí eu vou para lá. No começo eu ensino futebol, aliás, eu ensino português. Todas as crianças são muçulmanos, não tem nenhum único cristão que na cidade sou eu quando vou para lá. Não tem nenhum cristão, todos são 100% muçulmano na cidade. E vou lá não falar de religião, mas falar de Claro. Deus, falar dos valores, porque lá no esporte a gente tem a oportunidade de falar de valores cristãos, como o respeito, a amizade, o carinho, né? Como é que você diz? O foco de lutar pelas coisas, de querer um mundo melhor. Então, tudo isso a gente pode trabalhar no esporte, e aí eu vou lá 2 vezes por semana. E aí, quando tem grupos, eu deixo de ir, porque dou 100% atenção aos grupos. E aí, aos poucos, eu fui estudando cada lugar sagrado, fui me aprofundando mais. E aí, a teologia me ajuda, porque o conhecimento que eu já tinha da palavra de Deus e daquilo que eu aprendi na teologia me ajuda. E aí, quando vem um grupo para cá, sempre vem com um padre. No Trelotu tem grupos que vêm com 2 padres até, né? Mas, Verdade. mas então eu sempre faço a parte, porque sempre tem um guia local, eu faço sempre o guia local, e sempre vem um padre que faz direção espiritual, e muitas vezes acontece eu fazer a direção espiritual quando não vem padre, que é muito difícil, geralmente vem, ou então quando o Sim, padre mesmo diz, não, padre, pode fazer a conduzir. parte, né? Conduzir, e aí sempre existe muito diálogo, e nesse sentido o Paulo tem um tato para escolher padres fora de série, que os padres que já vieram, Gente, que deixa eu vieram só pra... situar vocês de quem é o Paulo, porque o padre está falando tudo, Ah, mas o Paulo mesmo. é meu esposo, ele está à frente da Trelotur juntamente comigo, ele também é um dos melhores guias que eu já conheci na minha vida, padre, como guia local, então tenho muito orgulho de dizer isso. E quando junta ele com o padre Bessa, que foi a experiência que o padre Bessa teve com ele, então foi um sucesso. Vocês imaginam como foi essa peregrinação incrível que eles realizaram junto. Inclusive, padre, tem a Lúcia que viajou nessa peregrinação, que está aqui conosco, falando, olha, eu Ah, realmente foi uma experiência maravilhosa. Eu quero agradecer, inclusive, ao padre Bessa pelas palavras, por ter falado da Trelotur. Existe uma equipe enorme por trás,
e a gente louva a Deus por ter essa equipe sempre trabalhando em prol da evangelização. Como o padre falava, o turismo religioso é muito maior, né, do que apenas um lazer, apenas um encontro, mas é um aprofundamento de alma, é uma experiência com Deus. E antes do senhor entrar, padre, eu falava sobre isso, né, da importância de todos os cristãos irem à Terra Santa ao menos uma vez na vida, porque tudo que a gente vivencia nessa terra de Jesus, né, o santo da terra, é realmente um encontro pessoal com Deus. É claro que quando nós viajamos, tem os nossos momentos de lazer, tem a parte cultural, tem a parte histórica, tem as visitas conceituais, aquelas que realmente, os locais turísticos que nós fazemos também, mas o nosso objetivo da peregrinação, principalmente para quem vai à Terra Santa, é o encontro pessoal com Deus. E por isso, padre, eu queria primeiro também trazer essa notícia, antes do senhor fazer essa viagem, esse tour, né, pela Terra Santa, que é o que nós vamos falar aqui um pouco disso, eu queria perguntar ao senhor, já que o senhor está aí, vivenciando esse momento de quarentena, vivenciando esse momento de pandemia, esse colapso que aconteceu mundialmente, não somente no Brasil, mas também no mundo todo, e perguntar ao senhor, inclusive, com uma curiosidade aguçada de quem já foi várias vezes na Terra Santa. Existiram guerras, inúmeras guerras durante toda a nossa caminhada, mais de 15 anos no turismo. Sempre fomos com guerra e sempre nos sentimos muito seguros, inclusive, de ir à Terra Santa, mesmo nesses momentos de conflitos, mas que, de repente, também ela paralisou-se completamente. Eu queria saber como foi que a Terra Santa, como foi que Jerusalém conseguiu contornar, né, ou até mesmo vivenciar esse colapso que aconteceu nos países do mundo todo e se adaptar a esse momento que nós estamos vivendo. Então, é até bom esclarecer, porque nós vivemos num tempo de muita fake news, né? E eu tenho muito contato com minha família toda no Brasil, meus amigos, então eu acompanho também algumas coisas que foram postadas no Brasil sobre Israel, que Israel não teve nenhuma morte, que Israel não teve caso de coronavírus e tal, tal. Isso tudo é mentira. Israel nós tivemos, estamos tendo um pouco mais de 18 mil, né? É pouco para um país grande como, quer dizer, Israel não é um grande país assim, mas tem 7 milhões de habitantes, então 18 mil é um número pequeno. E de 18 mil, mais de 15 mil já voltaram para casa, porque foram curados, e nós tivemos quase 300 mortes pelo coronavírus. Nós temos aqui, tanto do lado de Israel como do lado da Palestina, uma população muito jovem, e isso foi um diferencial. Sabemos que a Itália, começou ali na Itália, a Itália é um país com uma população bastante idosa, né? Sim. Tem também a Europa, de modo geral, né? E você sabe que o coronavírus, a Covid-19, quando ataca os idosos, a pessoa idosa já tem uma série de limitações e o vírus aproveita disso e, embora tenhamos muitos idosos que foram curados, mas o número de mortes entre os idosos é muito maior, sabemos disso. Então, tanto aqui quanto a Palestina, nós temos um país muito jovem, temos muitos jovens. Então, muitos jovens que pegaram o coronavírus, que ficaram em casa, que nem sentiram nada, que passaram, então, assim, conta isso também. Uma outra coisa é a questão da disciplina, né? A disciplina em qualquer lugar, ela é fundamental. E aqui, na época que começou a pandemia, fecha tudo. Todos em casa. Nós ficamos em casa, sem poder sair, só podia sair 100 metros e olhe lá. Se fosse para sair 300 metros, tinha que ter uma autorização do governo por escrito. Então, naquele tempo, nós fizemos isso. Eu saía aqui para ir numa mercearia, um mercadinho, comprar alguma coisa para trazer para cá. Fora isso, não vamos sair. Ficamos fechados. Ok, se fechou comércio, se fechou hotel, se fechou tudo, pouco a pouco foram se abrindo, né? Já estamos com o comércio todo aberto. Claro que o uso da máscara no começo era obrigatório, agora está um pouco flexível, mas já está pedindo para voltar
né? As escolas deram férias, né? Então, algumas escolas voltaram e surgiram alguns casos, mas Então, a já gente pode estão. dizer, padre, que já há uma retomada do país, já está acontecendo essa retomada do país, já que você falou que a quarentena já foi um pouco mais flexível, já está sendo um Com, pouco mais flexível? com certeza. O que ainda não foi aberto é o aeroporto. O aeroporto ainda está fechado, mas no mês que vem, está previsto, no começo de julho, já abrir o aeroporto para alguns voos, como está acontecendo nos outros países também, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né, e na Ásia de modo geral, está passo a passo. Agora, cada momento é um passo. Vamos abrir comércio, vamos abrir restaurantes, só pode atender do lado de fora. Vamos abrir restaurante com uma mesa sim, uma mesa não. Vamos transporte público, senta no lugar, outro lugar não, entendeu? Aos poucos, Com os não, né? protocolos. Os protocolos de... Acompanhando então isso foi fundamental. Essa disciplina foi fundamental. Claro que foi exército para a rua, polícia para a rua, multa. Então assim, claro que não é 100%, as pessoas não atendem 100%, mas aqueles que não estavam em casa foram multados ou até presos. E aí todo mundo ficou com medo, então ficaram em casa e pronto. Foi isso que aconteceu. Por isso que nós tivemos poucos casos. E outra coisa também é que a saúde aqui é muito boa. Então, você não ter a saúde boa, as pessoas são monitoradas também. Uma coisa também que eles fizeram muito monitorando as pessoas através do celular, usando tecnologia. Sabemos que Israel é um país de alta tecnologia, um dos países mais tecnológicos do mundo, ele exporta tecnologia para todo mundo. Então, só para você ter ideia, um dia eu estava tendo aula de hebraico com o meu professor e ele parou a aula e disse: Padre, eu vou parar porque me ligaram da unidade de saúde para me ir lá fazer um exame, porque uma pessoa que estava com vírus passou perto de mim. Para você ter ideia. Ele não teve contato, só porque eles ligaram para todas as pessoas, ele foi para lá, fez o exame, passou 14 dias em casa, não deu exame, não deu nada, mas passou 14 dias em casa, depois voltou para o hospital, não, ele não pegou. Então, se imagina Mas houve um protocolo de cuidados, né, específicos para aquela pessoa. exatamente. Então, assim, claro que as peregrinações, o turismo ainda não foi retomado, porque é passo a passo também. Em julho abre o aeroporto. Em agosto, julho e agosto começa a abrir para pessoas que vêm 2, 3, 4, 5 pessoas. Aí lá para setembro, outubro começa a vir grupos. Então, assim, por exemplo, os lugares sagrados estão abrindo pouco a pouco. Por exemplo, o Santo Sepulcro está aberto. Aí você vai lá, entra de um em um, entra de 10 em 10, um controle, entendeu? Um espaço, sempre com a máscara, álcool gel na porta de cada lugar sagrado. Então, E esse essa cuidado. permissão, padre, desculpa interromper, mas essa permissão para entrar nesses locais tem sido apenas para os moradores da Jerusalém, né, da Grande Jerusalém, ou outras cidades também estão tendo acesso? Não, é tanto que outro dia eu vi alguns grupos na cidade, até eu não sei se eu não me engano, eu mandei para o Paulo um vídeo, inclusive, mostrando grupos indo para o Santo Sepulcro. Eu não sei se esses grupos, porque não vieram pelo aeroporto, que não está Pelo funcionando aeroporto, ainda, mas sabe? às vezes de algum país perto daqui, ou já estavam aqui na época da quarentena, né, e acabaram ficando, mas está aberto para todo mundo, normal. Tem alguns lugares sagrados que ainda estão. Tem algumas lojas que ainda estão fechadas, porque são lojas que vivem do turismo. Se não tem turismo, a pessoa vai abrir para quê, né? Então, assim, mas a grande parte está tudo aberto e funcionando normalmente. Isso é uma boa notícia para a gente, padre, porque a gente sabe que a América Latina foi um dos continentes que foram atingidos posteriormente. Ainda nós vamos ter dificuldades, né, encontrar dificuldades para nós sairmos um pouco mais demoradamente, vamos dizer assim, né, de tudo isso. A gente ainda está vivendo a quarentena, na verdade, o isolamento, ainda estamos iniciando os protocolos de início. Recentemente nós participamos
de um encontro do turismo falando sobre isso, que nós pretendemos abrir novamente, iniciar gradativamente a retomada do turismo a partir de agosto, mas são incógnitas muito grandes, a gente ainda não sabe como isso vai se proceder, ainda há protocolos de companhias aéreas do mundo todo, padre, que têm se unido para facilitar isso, né, a abertura dos aeroportos, mas é muito bom saber que esse lugar, que é a Terra Santa, que está mais preparada para nos receber do que nós mesmos, que vamos sair daqui e vamos ao encontro. Então, para a gente é uma alegria muito grande. E é interessante também, Fabiana, que assim, a Terra Santa é um sonho de qualquer pessoa, de qualquer cristão, e mesmo quem não é cristão, é uma terra que a história da humanidade está aqui dentro, inserida. Então, é um sonho de muita gente, né? Então, nesse período agora, nós estamos, não podemos parar de sonhar, mas realizar esse sonho aqui, digamos, está, como é que eu posso dizer, está dentro de parênteses, né? Nós estamos sem poder realizar esse sonho, mas não podemos deixar de sonhar. Por isso as pessoas devem entrar em contato, saber, eu quero, quando ano que vem, como é que eu faço, qual a melhor época, porque aí tem uma série de coisas que as pessoas têm que levar em conta, o tempo, se é frio, se é quente, a melhor época. Então, assim, é um país que vive as 4 estações, então, de repente, olha, o meu sonho, eu quero ir. Então, entre em contato com a Trela Tour, olha, é o seguinte, eu não gosto de muito calor. A Trela Tour vai dizer, olha, então você vai em tal período, ok? Então, assim, sabe, você não pode deixar de Essa sonhar de jeito nenhum. preparação, né? Então, assim, é um sonho que você não vai realizar. Não é agora, não é em julho, não é em agosto, mas quem sabe de setembro em diante, não sabemos também, porque vai depender das aberturas, mas com certeza, o ano que vem, isso é seguro que a vida vai voltar à normalidade. E sabe o que nos anima, Padre Bessa, é que assim, quase 100% dos nossos clientes, dos nossos peregrinos, que aliás, são fidelíssimos à Trelotour, nós temos a graça e o dom de Deus, né, de conseguirmos realizar isso. Estamos há mais de 10 anos e continuamos com os mesmos clientes, com os mesmos parceiros, mais outros a mais que Deus vai nos dando. Mas aqueles que iniciaram continuam com a gente esse tempo todo. E a conscientização que esses peregrinos estão tendo da continuidade dessas viagens, né? O turismo foi uma das áreas mais atingidas, a gente sabe que paralisamos quase praticamente 100%, mas é com certeza o setor que vai ter uma retomada muito bacana quando nós iniciarmos novamente. Nós estaremos preparados para atender vocês, para acolher vocês, para fazermos novamente o nosso diferencial, assim como o Padre Bessa vinha falando, visitar esses lugares. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele um pouquinho, ele fazer um tour dos melhores lugares, melhores não, mas aqueles principais que a gente tem que ir ao encontro quando vamos à Terra Santa. Mas o mais importante é nós nos prepararmos. Estamos aí com o movimento Supera Turismo, exatamente para que as pessoas entendam e tenham essa conscientização. A maioria dos nossos grupos não cancelaram, foram adiados, grupos foram levados para o próximo ano, 2021. Alguns ficaram a partir de setembro agora, de 2020. Pouquíssimas pessoas cancelaram, confiaram na Trelo Tour, sabem, né, da responsabilidade que nós temos para isso. Nós também fomos muito abertos, padre, nas negociações. A gente sabe que é um período complicado, pandemia muito complicada. Então, você que quer já fazer essa retomada, você que quer já se programar para que futuramente possa fazer essa viagem conosco, nós estamos super abertos, como nos dizia Padre Bessa, ao diálogo, a remarcações, enfim, a tantas situações que vamos nos unir para que o turismo, especialmente o turismo religioso, ele possa acontecer. E eu faço já essa pergunta a Padre Bessa, né, Padre? Porque quando nós vamos para a Terra Santa, para o Senhor, o principal é esse encontro pessoal com Deus. Isso já é o suficiente? Ou tem mais coisas que a gente pode encontrar na Terra Santa, além desse encontro pessoal com Deus, que é importante, que a gente já saia daqui com o coração fervendo e pronto para essa experiência de fé que a gente vai viver aí? Nós sabemos que, eu até peguei aqui três símbolos. Aqui nós estamos no centro das 3
maiores religiões monoteístas do mundo. Monoteísta é aquele que acredita em um só Deus, que é aqui tem o Templo de Salomão, para a gente lembrar o judaísmo. Nós temos aqui o Domo da Rocha, para lembrar o islamismo, e a Cruz de Jerusalém, para lembrar o cristianismo. Então nós temos aqui essas três, né, religiões monoteístas que nasceram aqui, quer dizer, embora o islamismo tenha iniciado no Oriente Médio, mas não aqui, mas o centro é aqui também, porque aqui foi onde, segundo a tradição do islamismo, Maomé foi a ascensão de Maomé, mas também nasceu aqui porque as três religiões nasceram a partir de Abraão. Desse lugar onde nós temos o Domo da Rocha, né? Desse lugar onde aqui embaixo tem uma rocha onde Abraão ofereceu o sacrifício, ofereceu Isaac, para o islamismo ofereceu Ismael, né? Então, assim, ali nasceu o monoteísmo. Até então o mundo era politeísta. E ali, aqui pertinho de onde eu estou, dá para me enxergar, dá para me ver esse local, ali no Monte Moriá, nasceu o monoteísmo, uma religião que acredita em um só Deus. E aí, a partir daí, veio até chegar até nós. Claro que aí o Ismael fundou os ismaelitas, um outro grupo, que aí nasceram os árabes, e aí no século VII Maomé fundou o islamismo. Mas nós continuamos na linha de Isaac, Abraão e Isaac, até chegar em Jesus. Para os judeus não chegou ainda porque estão esperando o Messias. Para nós, o Messias é Jesus, então nós continuamos, né? Então somos três religiões nasceram a partir de Abraão. Então isso por si já é um diferencial para este lugar. Então, independente de você ser cristão ou não, você faz uma experiência não só de um Deus apresentado por Jesus, Deus, para nós, o Deus verdadeiro, né? O Deus de Jesus Cristo, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não só. Você também percebe no judaísmo e no islamismo a experiência de Deus que eles fazem. Então isso é bonito, essa mistura é interessante. Claro que aqui nós temos a grande parte judeus e árabes muçulmanos. O cristianismo é uma pequena parcela. Mas aí nós sabemos que os lugares sagrados aqui, a maioria são lugares sagrados mais para o cristão do que para os outros dois, porque são locais onde Jesus passou, e onde Jesus passou, ele deixou uma marca. Onde ele passou, ele deixou uma marca, um sinal do sagrado, né? Então, as pessoas perguntam, qual é o lugar mais especial? É de cada um, sabe? Eu costumo dizer, Santa Madre Teresa de Calcutá, certa vez perguntaram a ela, tinha 10 mil pessoas, aí a repórter perguntou, como você se sente falando para 10 mil pessoas? E ela disse, eu não estou falando para 10 mil, eu estou falando para cada uma. E fez esse sinal. Porque cada pessoa tem a sua experiência, a sua história. Você é casado com Paulo, mas você quando vem na Terra Santa, mesmo vindo com ele, vocês ficam no mesmo quarto, no mesmo hotel, a mesma comida, o mesmo passeio, mas a experiência de Deus que você faz é diferente, é pessoal, né? Claro que fazemos de forma em grupo, claro, nós temos momentos em grupos, mas a forte experiência, ela é pessoal de cada um. Então você vai encontrar gente que vai dizer assim, padre, na Via Dolorosa eu me emocionei demais, para mim foi muito marcante. Tem pessoa que vai dizer, padre, o Santo Sepulcro não tem nada melhor do que o Santo Sepulcro, mais profundo. Ah não, padre, a Gruta de Belém, ah não, a Gruta do Leite é muito especial, a Galileia, o passeio no barco ali no Mar da Galileia é algo inesquecível. Então assim, para cada um, né? Então eu costumo sempre dizer assim para as pessoas, quando eles vêm para cá, eu digo, olha, viva cada momento, 100% de cada momento. Se estamos na Galileia, você vai viver a vida pública do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esqueça o Natal, esqueça
o Santo Sepulcro. Esqueça a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos viver aqui a vida pública, vamos viver a vida pública de Jesus. Então, é ali 100%. Porque você faz com que a pessoa ela mergulhe naquele mistério daquele local. Senão, sabe o que acontece? Você fica aqui no Monte Tabor, não faz a experiência da transfiguração, porque você está pensando, amanhã eu vou para tal lugar. Não, amanhã é outro dia, você tem que viver o hoje. Então, assim, digamos assim, essa espiritualidade de cada local é algo assim indescritível, é algo de se viver. Mas também nós temos, por exemplo, o Mar Morto, que não é uma experiência religiosa, é uma experiência fantástica, né? O Mar Morto, o lugar mais baixo do mundo, 400 metros abaixo do nível do mar, né? É um lugar assim fantástico. Você entra naquele E mercado, você entra no posso mercado falar? árabe e no mercado judeu, é algo fantástico. Você, né? Pode falar, desculpa. Não, padre, é uma aula, na verdade, para a gente. O senhor é fantástico, né? Vai falando suavemente, contando um pouco toda a história. Mas o que eu ia falar é que o mais incrível sobre o que o senhor está falando, dessa experiência pessoal, desse mergulho, é que muitas vezes as pessoas saem daqui do Brasil ou de outro país, vão até a Terra Santa, muitas vezes em busca de um milagre, em busca de uma cura. E quando eles chegam até a Terra Santa, eles descobrem que a maior cura que eles podem receber é exatamente esse conhecimento profundo sobre religião, sobre a história de Jesus, sobre a atuação de Jesus, vivenciada exatamente junto com essas diferenças de povos, como ele reagiu com essas diferenças, o respeito, né, que Jesus vivenciou dentro dessa realidade, e a gente sai, vamos dizer assim, preparados, inclusive, para vivenciar essas diferenças quando nós voltamos para a nossa casa. A gente sai com mais respeito à nossa igreja, a gente sai com mais compreensão do que verdadeiramente foi o Cristo, o Senhor das nossas vidas. A gente sai com uma outra visão dessas realidades de outras religiões que para a gente só aparecem brigas, conflitos, desavenças, humilhações entre si. A gente percebe o porquê Jesus escolheu vir através desse povo, Você né? sabe, E você o para sabe, quê. você sabe, Fabiana, que ontem, foi essa semana, eu estava passando no mercado, estava saindo do bairro muçulmano, entrando quase no bairro judeu, e aí na hora que eu estava passando, caiu umas 3 malas de uma loja lá, e aí vinha um judeu ortodoxo, né, pela roupa a gente conhece, e ele estava lá ajudando a pegar as malas, eu também fui ajudar, e estava lá aquele muçulmano juntando as malas. E de repente terminou aquilo, né? O muçulmano agradeceu a mim, agradeceu. Eu fiquei pensando, nós juntamos aqui 3 religiões: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, e os três fazendo uma coisa tão simples, uma mala que está no chão, e de repente a gente tivemos unidos, né? E aí eu me lembrei que nessa semana, quando eu vinha de Jerusalém, tinha passando mal numa casa aqui perto, e eu vi lá, e eu vi massagem cardíaca, e a senhora que andava para um lado e para o outro e virava a cabeça, eu notava que a notícia não era muito boa, mas eles estavam ali, mas a dedicação daqueles dois para salvar a vida daquele homem, né, me falou muito de Deus, né, me falou muito de Jesus, né? E Jesus viveu nesse contexto, esse contexto de pessoas que, embora fossem diferentes, se amavam, mas também nesse contexto de pessoas que, por serem diferentes, não se amavam e não se aceitavam. Então, Sim. é bonito você perceber essa realidade. Aí, lembra o que disse Santo Agostinho: só se ama aquele que se conhece. Então, quando você vem para cá, você conhece mais a Jesus, você se apaixona mais ainda por esse Deus, fortalece a tua fé, e aí sim, a gente percebe nas pequenas coisas. Você olha aqui as muralhas de Jerusalém, que estão construídas sobre uma rocha.
Aí você vai perceber por que que Jesus falou que construir sobre uma rocha. Essas muralhas aqui, elas foram destruídas e construídas, reconstruídas várias vezes. A última foi em 1538 por um sultão. E ela está aqui de pé. Já teve terremoto, já teve conflitos, e ela está de pé, porque ela foi construída sobre uma rocha. Aí você vai entender o evangelho. Quando nós. Outro dia eu estava com o arcebispo da Jordânia, que mora conosco aqui, e eu estava comentando que ele passou dois jovens de 14, 15, 16 anos, os dois andavam assim, de mão dada assim, e com a cabeça assim, né? E eu dizia para ele, olha, isso aí se fosse no Brasil, o pessoal já ia maldar, né? E ele dizia, não, não, mas isso aqui é normal, e de fato é normal, eles andam com o braço assim, normal. Então você vai perceber quando João coloca a cabeça, inclina a cabeça no Sim. coração de Jesus. Você vai perceber o que era o ser amigo de Jesus, o que é ser amigo do outro. Entende? Essas coisas você vai aos poucos, você vai assimilando, e aí você tem a ajuda do diretor espiritual que vem com o grupo, do guia local, seja o padre, seja eu, seja um outro, porque às vezes tem grupos que vêm no mesmo período e não sou eu o guia, mas é um outro guia, mas mesmo assim você vai perceber, mesmo sem ninguém falar nada, você começa a perceber as coisas e começa a partir de então, nunca mais você vai escutar o evangelho, qualquer leitura, sem você da mesma forma. É totalmente diferente. Padre, eu tenho até uma experiência que eu tive falando disso tudo, né? A gente vai sentindo também aquilo. Depois o padre pode trazer algumas curiosidades da Terra Santa para a gente também encerrar, algumas curiosidades para vocês. Mas eu queria dar esse testemunho, né? O padre falando sobre isso, sobre perceber em cada lugar que a gente vai visitar, tem um roteiro, tem uma programação. Normalmente nós seguimos nessa sequência, tudo vai acontecendo, a necessidade do diretor espiritual, porque lá realmente. Outros lugares também peregrinamos com diretores espirituais, mas lá é um lugar de encontro, como nós estávamos falando, e isso é muito aprofundado, né, durante toda a viagem, durante toda a peregrinação. Mas a gente viajou em um grupo, eu estava como a guia acompanhante, né, desse grupo na Terra Santa, e entrou um casal, né, era uma família, na verdade, eles eram historiadores, e eles disseram assim que eles entraram no grupo, eles falaram, ó, Fabi, eu tô indo, mas eu estudo, eu sou historiador, eu e minha esposa, nós estamos indo para aprender mais, nos aprofundar mais, nós somos professores, e aí a gente não quer muito participar dessa questão da espiritualidade, não. A gente que vai muito à Terra Santa, a gente sabe o quanto essas pessoas são as mais tocadas, né? Então, a gente que tem experiência, eu acredito que o senhor também, normalmente, pessoas que divergem, inclusive, da nossa espiritualidade cristã, mas vão, né? Nós somos muito abertos para isso também. Nós não rotulamos, tem que ir cristão, né? Você que quer peregrinar, você que quer viajar, a experiência é pessoal, é única. E ali também nós vamos trazer turismo e lazer. E aí passou a viagem toda, ele muito, não participava das missas, mas aí na metade da viagem, padre, ele falou para mim, ó, Fabi, a única coisa que eu quero é que eu tenho um pedido, eu tenho um milagre para acontecer na minha vida, quer dizer, já um pouco dúbio, né, o que ele falou, mas eu quero colocar minha mão dentro da cruz onde foi Monte Calvário. fincada o Monte Calvário, onde foi fincada a cruz do Senhor. E aí a gente chegou no período de viagem que estavam lá, aquela fila enorme para nós entrarmos no Santo Sepulcro. E eu não me lembro bem qual era o período que nós estávamos, mas estava muita gente mesmo. E ele ficou desesperado. Mas eu preciso colocar a minha mão ali. Eu não posso sair da Terra Santa sem colocar a minha mão. E de repente, padre, veio o freizinho lá de dentro, um frei franciscano, acho que escutou, né? Ele estava desesperado, falando alto, que veio de longe, precisava colocar. E aí saiu puxando ele não ele falava italiano, né? Saiu puxando ele, conversando. Ele disse, e aí, eu vou ou não? Meu grupo estava lá atrás. Eu disse, vai, pode ir, Deus deve estar te levando para algum lugar. E aonde foi que esse frei levou essa pessoa para colocar a mão dentro
né, daquele buraco onde a cruz de Jesus foi fincada. E ele chegou aos prantos perto da gente, disse: eu não acredito que isso aconteceu, eu tinha certeza. E ele falou assim para mim no final da peregrinação: olha, eu não saí daqui acreditando em Deus, porque ele não acreditava, né, em nada, na verdade. Ele era ateu. Mas eu tive a certeza que aqui existe algo diferente e eu com certeza voltarei, mas dessa vez para fazer uma experiência nova. Então, gente, a Terra Santa é muito mais, né, do que apenas momentos de fé. É um encontro direcionado, individualmente. Deus fala para cada um de uma única forma, de um único jeito. E essas experiências, eu tenho certeza que o Senhor tem vivenciado demais aí, né, Padre? Nos seus grupos e naquilo que o Senhor tem vivido. Até as pessoas brincam, aquelas pessoas que estão aqui às vezes não sentem muita coisa mais, já estão tão acostumados. Eu não sei se é o seu caso, acredito que não, porque cada dia o Senhor tem se espiritualizado, mas acaba se acostumando. Como tem sido essa experiência para o Senhor viver aí, né, lidar com tudo isso e ter todos os dias essa fé renovada dentro da Terra Santa? Olha, quando eu comecei a guiar grupos, eu comecei a guiar pela uma questão financeira. Por quê? Porque eu vim para cá, eu vim, assim, o bispo me autorizou a vir, mas com a condição que eu me virasse. Tipo, eu fiz a economia, juntei meu dinheirinho e tal, para poder fazer o meu curso, pagar minha viagem. Só que quando eu cheguei aqui, o meu irmão faleceu no Brasil, eu tive que voltar para o Brasil, então você imagina. Eu tive que voltar uma viagem cara e de urgência para o. Não cheguei no velório, mas cheguei para o sétimo dia e passei um período em Mossoró com minha mãe e também tive problema que a faculdade era mais cara do que eu imaginava. Então, assim, eu comecei a fazer guia porque os grupos dão uma doação para o guia local, dão uma contribuição e isso me ajuda a me manter aqui, que é um custo de vida muito alto. Só que eu precisava assimilar aquilo como uma evangelização, como uma missão. E aí eu comecei a perceber que, além de fazer experiência, eu fazia a experiência da experiência. Então, a minha metodologia, eu chego num lugar sagrado, leio um trecho da Palavra de Deus junto com as pessoas, e ali eu explico a parte histórica, a parte arqueológica, e também, quando o padre diretor espiritual me permite, eu faço a parte também de teologia, de espiritualidade. Depois ali, eu digo, olha, agora você tem tantos minutos, digamos, meia hora. Tem meia hora, você vai tirar foto, você vai no banheiro, você pode passar na loja aqui para comprar lembrança local, mas não deixe de ter um tempo maior para a sua oração, para a sua experiência. Aí cada um vai, eu marco o local para a pessoa voltar, e aí as pessoas vão fazer a experiência no local, que aí é individual de cada um, né? Eu só peço para fazer silêncio, não conversar, tanto que eu não explico dentro do local, explico sempre fora, para que a pessoa entre em silêncio para fazer essa experiência. E aí eu passei a fazer a experiência da experiência. Eu entro e fico observando as pessoas, a forma como as pessoas estão entrando em contato com o sagrado. Inclusive pessoas que não eram de oração, vem para cá para rezar, não. Somente homem, né? Vem com a mulher porque a mulher puxou. A mulher vive rezando, não vai rezar, não sei o que, vem para passear, não sei o que. E acaba que a pessoa acaba fazendo uma experiência de Deus mais do que a mulher que era rezadeira e tal, não sei o que, né? Então isso me ajudou muito a fazer essa experiência na preparação. Eu vou assumir um grupo, eu passo 3 dias fazendo um trido, pedindo a Nossa Senhora que me abençoe, me proteja, e já vou pedindo pelo grupo, e quando eu assumo o grupo, porque eu assumo o grupo no aeroporto, até o último dia eu deixo no aeroporto, para mim ali é uma missão, são almas que Deus me entregou, e eu tenho que devolver da melhor forma possível. Então, o meu contato com a Triadotur foi nessa experiência de ter o cuidado de receber as pessoas e devolver melhores. E eu tenho certeza que todas as pessoas... Pode Diga. falar, Padre, pode terminar. Não, eu digo, e todas as peregrinações que eu fiz com a Triadotur, no final sempre tem uma avaliação que
que o Paulo e você também faz questão que seja feita pelo guia, sempre vem um guia da Trelotu para acompanhar o grupo, né? E esse guia sempre tem me dito que a satisfação é 100%. Às vezes uma pessoa reclamou de um almoço, não sei o que, lá vai o Paulo já vai Sim, saber. Na próxima vez, aquele restaurante, eu, quando falo, eu já sei. Esse restaurante, o Paulo já vai cortar. Às vezes, por causa de uma pessoa que reclamou, né, teve um restaurante que eu disse pro Guia, rapaz, não, não, mas eu tenho que falar pro Paulo, que não, fala pro Paulo, mas diz, Paulo, não vá tirar esse restaurante, é muito bom, mas o Paulo é muito criterioso, isso é bom, porque aí ele isso é quer bom. 100% de satisfação, e tem acontecido isso. Sim, sim, nós somos muito gratos, né, por essa parceria, porque a gente sabe que os nossos peregrinos, quando saem do Brasil, eles saem com uma preparação, né, padre? Eles passaram, às vezes, anos pagando, se preparando, não somente financeiramente, eles pagam sonhos, pagam encontros com Deus. A gente sabe que uma comida, às vezes, nós temos o dia todo uma programação totalmente diferenciada, hotéis muito bons, mas às vezes uma refeição mal servida, um atendimento com um rosto um pouco mais diferenciado, acaba prejudicando um dia de experiência, um dia de encontro com Deus, um dia de muita cultura. Então, tudo isso é uma exigência do Paulo, é uma exigência minha, é uma exigência da equipe Trelotu, porque nós somos comprometidos com os nossos clientes, né? Então, a gente até brinca que conhecem a gente na Terra Santa em qualquer país do mundo como um dos mais exigentes, mas é porque nós entendemos que nós temos clientes também exigentes que merecem esse respeito, essa confiança de que pagou e precisa receber, não somente porque se eles quisessem, como o senhor falou, fazer uma viagem turística, eles não teriam escolhido a Trelotu. E uma coisa também, Fabiana, que eu sempre digo para as pessoas, e tenho até passado contado a Trelotu, porque às vezes a pessoa diz, ah, não, eu vou por conta própria, que eu compro aqui o coisa, eu pego um hotel mais barato, sabe? Isso pode até funcionar em outro país. Aqui não funciona assim, porque você não tem um transporte, por exemplo, eu quero ir para Galileia, ok, você vai até Nazaré e depois como é que você vai se virar? Você vai alugar um carro vai sair mais caro, ou então, não, eu chego em Jerusalém e alugo um carro, você vai alugar um carro, quando ele passa por lá da Palestina, o seguro vai dizer que não funciona, o seguro do carro só da Palestina não funciona porque o carro é de Israel. Então você vai ter, Sim. entende? Então eu tem muita gente que às vezes pessoa de 5, 6, não, é reunião aqui minha família, nós vamos todo mundo aí e tal, não sei o que eu disse, olha, eu recomendo procurar a agência, porque a agência já programa tudo, você já tem a missa marcada, você tem o transporte, o ônibus que é próprio para todos aqueles dias, você vai ter já o seu ingresso em alguns lugares que cobram a taxa já pago, os horários, você vai ter um guia local, você vai ter tudo. E isso você fazendo sozinho, o custo-benefício não vale a pena. É melhor você entrar em contato com a agência, no caso da Trelotu, e mesmo que você não queira vir num grupo grande, quer vir com poucas pessoas, mas que tem uma agência que tem essa experiência, porque Israel é diferente de tudo, não é igual. Uma viagem para Israel, você sabe mais do que eu que está mais tempo nessa área, não é como qualquer país. Se você É não fizer, burocrático é, também, né? é muito, muito complicado, né? Tá aí a Olivia, que está aí Sim, eu ia junto fala. conosco, e a Olivia é uma experiência, ela mora na Inglaterra, tinha um grupo, eu disse para ela, não vale a pena fazer assim, né? Ah, nós conseguimos um hotel, não funciona aqui não. E ela entrou em contato com a doutor e está aí satisfeita pelo atendimento que ela está tendo, né? Que bom. E esse é um E hoje é exemplo, nossa né? parceira também, né? E nós agradecemos ao Padre Bessa e também ao Olívia por essa parceria, por ter confiado também, né? Estamos aí, tivemos o probleminha da pandemia, mas nós vamos realocar todo o grupo e vai dar tudo certo. Nós estamos quase chegando ao fim, Padre. Eu passaria a noite toda escutando o Senhor, porque é muito bom falar daquilo que a gente fala com propriedade. A gente vê que você fala, o senhor fala com propriedade daquilo que conhece e ama, né? A gente só transmite isso quando a gente realmente vive. Com propriedade e sono, porque aqui vai dar 1 hora da manhã, viu? Mas Inclusive valeu. agradecer
por isso também. Eu até vi uma pessoa comentando aqui, padre, o senhor não está dormindo. É, Mas o padre tem sido essa pessoa incansável, né? Que tem, uma pessoa muito simples. Não é porque eu estou na sua frente, padre, mas assim, nós estamos acostumados a lidar com muitas pessoas. Estamos acostumados, peregrinos, enfim, todo tipo de pessoas do Brasil todo, inclusive fora. E a gente sabe reconhecer quando é um padre solícito, aberto. Não é porque o senhor está aqui na nossa live conosco, tá? Sem nenhum... É com total mérito. Eu e Paula, a gente obrigado. tem uma admiração enorme pelo senhor e tem sido uma pessoa muito transparente e é muito o que você é mesmo, né? Para todo mundo. Amém. Então, agradecer Amém. demais por estar aqui conosco até tarde, trazer um pouquinho da Terra Santa. Foi uma live maravilhosa, abençoada, com profundidade. Eu, quando falo da Terra Santa, eu gosto de falar com esse amor, com esse carinho, né? Não com a mesmice de que sempre fala. E isso o senhor aqui demonstrou para a gente também. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Eu espero, a partir de outubro, com a graça de Deus, outubro não, setembro, voltarmos com tudo. Temos muitos Deus grupos quiser. programados para 2021. Ainda temos setembro, segundo semestre, mas para 2021. Então, eu deixo a palavra para o senhor agora, em nome de toda a equipe Trelotu, em nome do Paulo, que tem um carinho enorme também. Muito obrigada mesmo por esse momento conosco e partilha. Eu que agradeço. Eu não sei se você começou pontualmente no horário, porque falta um minuto aqui pelo que eu estou vendo. Então, só dá tempo de dar uma benção. Eu venho agradecer a nossa parceria com a Trelotu, tá bom? E lembrando que é amanhã ou é depois da manhã na rádio? É amanhã, não? Não, eu acho que é na outra semana ainda que o senhor vai estar no nosso programa. É no Ah, outro então, sábado. Isso. então Nós tá vamos bom. divulgar também. E um abraço para o Padre Jorge, que está na live aqui. É um grande companheiro também da gente. Ah, Nós estamos sim, Padre juntos. Jorge, eu tive a alegria de tê-lo aqui junto comigo e foi uma experiência incrível. Padre Jorge, o Paulo, não sei se é você ou é o Paulo que escolhe os padres, eu não sei, mas tem É alguém Deus aí que que é manda para a culpado. gente, Ah, Padre. você saiu bem, viu? Deixa eu dar a benção, porque já vai acabar o tempo Sim, e eu preciso sim. amanhã cedo eu tenho um missa aqui, tá bom? Bom, O Senhor esteja convosco. ele está no meio de Dê nós. sobre nós, sobre as nossas famílias, as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma Um boa noite para abraço, vocês, que Padre. Deus abençoe, viu? Um abraço, Boa Paulo. noite, gente. Um abraço para todo mundo. Fica com Deus.